Oi gente, e aí, tudo bem? Eu tava pensando esses dias sobre a minha profissão e conversando com alguns professores, alguns colegas, e tirei a conclusão de que quando você decide fazer enfermagem, bom, se alguém aí que estiver fazendo enfermagem ou tá pretendendo fazer enfermagem, vai saber mais do que eu tô falando, mas se você não vai fazer ou não faz, por favor, continue assistindo o vídeo porque acho que é muito interessante. Quando você toma a decisão de fazer enfermagem ou qualquer outra profissão, que depois eu vou falar mais sobre isso, na enfermagem, especificamente, eu tô falando da enfermagem porque é o que eu faço, tá? Porque quando você resolve fazer enfermagem, tem muita gente, mas muita gente mesmo, que resolve falar as seguintes frases pra você. Nossa, você tá fazendo enfermagem? Mas você vai fazer medicina depois, né? Ah, enfermeiros são médicos frustrados. Você vai fazer 4 anos de faculdade pra limpar a bunda de velho? A pessoa faz 4 anos de faculdade pra enfiar uma agulha numa veia? Por que você não fez o técnico logo? Pois é. E aí, quando você... Isso são pessoas, tipo, externas da faculdade que fazem essas perguntas pra você. Mas aí quando você tá na faculdade, você recebe umas perguntas e ouve umas respostas que às vezes não são muito legais, do tipo... E aí, você escolheu a enfermagem como primeira opção mesmo? Não, então, né? Na verdade eu queria medicina, mas aí eu não passei, aí eu fui fazer enfermagem. Ah, mas você pensava em enfermagem antes. Não, na verdade não, assim, na hora do vestibular eu queria medicina mesmo, né? Aí eu coloquei qualquer coisa, assim, como segunda opção, mas aí eu não passei, né? Em medicina, aí eu coloquei, aí eu vim fazer enfermagem mesmo. Eu ouço muito isso. O problema é que as pessoas sempre acham que medicina e enfermagem são profissões muito parecidas. Mas não. Enfermeiros não são médicos frustrados. Enfermagem não é quase uma medicina. Enfermagem é uma outra profissão, totalmente diferente da medicina. É uma profissão na área da saúde, sim, é uma profissão que cuida de pessoas, sim, mas não fazemos o que os médicos fazem, os médicos não fazemos o que nós fazemos. Fazemos. Enfim, eu vim de uma faculdade onde só tinha enfermagem e medicina. E a treta rolava solta, porque eram as únicas faculdades. Então, se o problema já era a convivência entre médicos e enfermeiros na faculdade, imagina como vai ser depois. E aí eu mudei pra faculdade onde eu tô agora e eu achei que eu não fosse, tipo, presenciar mais de perto essa treta que rola, porque na faculdade onde eu faço, a medicina é num outro turno que a enfermagem que eu faço. Então eu não vou conviver com eles, não. Tudo que eu pensei estava errado. A gente vai conviver com isso o resto da vida. Por isso que eu falo que quando alguém escolheu enfermagem, é como se ela soubesse que ela vai sofrer um bullying pro resto da vida. Porque a pessoa sempre vai ficar falando: ai, mas a enfermeira não é uma médica. Ai, mas a enfermeira não sabe fazer o que o médico sabe. Pois é, querida, mas o médico também não sabe fazer o que a enfermeira sabe. Deixa eu te explicar uma coisinha. O médico, pensa numa matéria como assim, ó. Tem a parte teórica e a parte prática. Você tem uma prova para cada parte. Uma prova para a parte teórica, uma prova para a parte prática, certo? A enfermagem e a medicina é isso. A medicina é mais teoria. A enfermagem é mais prática. Entendeu? É como se assim, a gente, para aprender a prática, tem que aprender a teoria. Agora, a medicina é como se eles aprendessem só teoria. Entendeu? O grande problema no Brasil é que as enfermeiras não são respeitadas, valorizadas, não existe um merecimento para a classe das enfermeiras, entendeu? Ela é muito mal interpretada nesse país onde a gente vive, que é lindo e maravilhoso, né? Então aqui os médicos são, tipo, muito valorizados e as enfermeiras pouco valorizadas. Por isso que todo mundo acha que há essa inferioridade da enfermagem, mas não há. As duas profissões se igualam em nível de competência, em nível de tudo. O problema não é que eu ou outra enfermeira esteja querendo desmerecer a medicina e valorizar demais a enfermagem. É só um nível, a enfermeira não quer ganhar o que o médico ganha, o médico, claro que os médicos não querem ganhar o que a enfermeira ganha, mas o problema é que as duas profissões são importantes. Não se faz um hospital sem enfermeira, você tá entendendo? A enfermeira é tão importante quanto o médico, em qualquer área que você possa pensar. Então, quando alguém escolhe enfermagem, não pensa como se ela tivesse desejado a medicina e infelizmente não passou e foi fazer enfermagem. Muitas pessoas, como eu, escolheu a enfermagem porque gosta da enfermagem.
Olha, vou confessar que quando eu fui escolher enfermagem não era o que eu queria. Ah, Juliana, vem me falar agora que você queria medicina. Não, eu não queria medicina. Eu nunca quis medicina. Não, na verdade, quando eu era criança eu queria medicina. Mas aí depois que eu cresci, eu não queria medicina. E aí fui amadurecendo essa ideia de que a enfermagem era algo mais prático, que a enfermagem devia ser valorizada e tudo mais, porque era uma profissão muito importante. E aí isso foi crescendo dentro de mim. Eu fui fazer enfermagem e quando entrei na faculdade eu me apaixonei pela enfermagem. E a minha mãe e meus irmãos devem estar vendo esse vídeo agora e pensando assim: Ah, você só sabia fazer vídeo de maquiagem, né? Falando sobre blogueira e tal. Nunca vi você falando sobre a sua profissão, Juliana. pois é, mãe, agora eu tô falando sobre a minha profissão no meu blog. Mas enfim, deixo aqui minha indignação, porque eu escuto muita coisa de que a enfermeira não é capacitada o suficiente, por isso que ela é enfermeira e não é médica. Ai, você é tão boa, por que você não é médica, querida? Se eu sou boa é porque eu sou enfermeira, entendeu? Se eu fosse médica, talvez eu não seria tão boa quanto ser enfermeira. E não me julguem falando que eu tô falando mal da medicina, que a medicina é uma bosta e tudo isso. Eu tô querendo dizer que a enfermagem tem seu valor e as pessoas não percebem isso. Por exemplo, você sabia que no Canadá, quem faz os partos são só enfermeiras? Não tem médico na bagaça. Você sabia que muitos médicos deixam o talão de receitas e de prontuários assinados nos postos de saúde para a enfermeira atender e fazer a prescrição? Sim, porque ela tem conhecimento para isso e ela pode fazer isso. Ela só não pode assinar. E se o médico fez isso, se ele assinou o talão para ela, é porque ele confia na capacidade da enfermeira. Então é isso. Essa é a minha indignação aqui que eu deixo nesse vídeo pra vocês. Se você concorda comigo, escreve aqui, por favor, pra eu não ficar sozinha nessa, porque eu tô me sentindo muito mal com essa situação toda que acontece, com essa desvalorização, porque você já entra pra uma profissão sabendo que você vai sofrer nela. Isso não é legal. Eu sei que muitas profissões sofrem isso, mas eu tô falando especialmente da enfermagem porque é a faculdade que eu faço. E eu não queria, quando eu me formasse, sofrer tudo isso mais do que o que eu já, não sofro, né, mas o que eu já vejo, o que eu já sinto fazendo faculdade. Imagina quando eu me formar. Então isso é muito chato. Se você concorda com isso, comenta aqui. Se você não concorda, comenta também. Se você gostou ou não gostou, clica no gostei ou no não gostei aqui pra mim. Se você gostou também, se inscreve no canal, por favor. As minhas redes sociais estão sempre aqui embaixo. O Facebook e o Instagram é mais fácil. E o meu Snapchat é Juliana Albino. Tá bom? E aí, o que você tá fazendo pra mudar? Eu fiz um vídeo.